Fala galera, beleza? Então, estou aqui com a apostila do volume 2. A gente vai lá em História 2, módulo 6, o imperialismo na Ásia, Índia, China e Japão. Vamos lá? 1. Exercícios conceituais. A China, durante o seu império, sofreu pressões de vários países. Foi obrigada a ceder algumas partes dos seus territórios a países europeus. Em 1997, um desses territórios, até então em poder do Reino Unido, foi devolvido ao governo chinês. Trata-se do território de a ilha de Hong Kong, que era um território que pertencia aos ingleses e durante muito tempo foi uma central econômica da Inglaterra no Oriente. Beleza? Vamos lá. 2. A industrialização acelerada de diversos países ao longo do século XIX alterou o equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais. Com a segunda revolução industrial, emergiu o imperialismo, cuja característica marcante foi busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes dos países industrializados. Essa era a tentativa imperialista, ou seja, os europeus entravam em áreas para poder conseguir mercado consumidor dos seus produtos industrializados e garantir capital de investimento dos seus capitais, né, e matéria-prima para a produção dos industriais, do produto industrial. 3. O mundo europeu escandalizou-se com a rebelião dos Boxers, 1900, e se surpreendeu depois com suas consequências, antecipando, de certo modo, o movimento nacionalista que revolucionaria a China no século XX. As relações entre os europeus e o governo imperial chinês, no entanto, contribuiu para alimentar reações e os ressentimentos populares sobre. Ou seja, os Boxers eram um grupo revolucionário que era o contrário ao domínio inglês na China. Eles desejavam manter a sua cultura milenar, manter a China fechada. Vamos lá. 1. Os privilégios comerciais concedidos aos comerciantes estrangeiros, isso levava ao descontentamento do povo? Sim, está certo. Os navios a vapor, as estradas de ferro e os telégrafos? Também, porque os chineses desejavam se manter fechados e manter a sua cultura milenar, sem nenhum desenvolvimento ou avanço industrial. 3. Os missionários europeus que desfrutavam do direito de residência e de pregação? Também, porque eles tinham a religiosidade deles, e isso atrapalhava um pouco a entrada dos missionários para catequizá-los. 4. A luta de boxe patrocinada diariamente pelos membros das comunidades diplomáticas estabelecidas em Pequim? Não, na verdade eles eram o boxe na China era meio que escondido, não era permitido pelos ingleses, tanto que esses boxers eles vão criar a sua liga revolucionária que vai desencaminhar na rebelião dos boxers. Então a 4 está errado. Por enquanto 1, 2 e 3 estão corretos. Vamos ver a 5. A intervenção dos missionários estrangeiros na administração dos governos locais? Correto também. Esses missionários eles queriam essa participação nos governos, não só impor a sua religiosidade, mas também o seu poder administrativo. Então 1, 2, 3 e 5 estão corretos. Vamos lá, qual a resposta certa? C. 1, 2, 3 e 5 estão corretos. Vamos lá para o próximo. 4. A reação à presença inglesa na Índia pelos soldados nacionalistas hindus é conhecido como Revolta dos Cipaios, que já foi falado na aula. Beleza?
que era a revolta dos cadetes, que eram indianos, né? E eles se revoltavam pela condição de trabalho e também por questões ideológicas, religiosas. 5. A missão civilizadora dos povos brancos utilizou-se das ciências da época para promover sua superioridade. Teorias proclamavam a desigualdade dos homens e das raças como lei irrevogável, destacando-se a biologia e a etnografia. Vocês lembram do darwinismo social que foi falado no vídeo? Então vamos lá. O texto contém elementos que servindo de respaldo ideológico, foram utilizados pelos europeus no século XIX para justificar a opção de exploração e subjugação de africanos e asiáticos, que o povo europeu era superior aos asiáticos e africanos. Vamos lá para o exercício contextualizado. 6. Contextualizado. O mundo está quase todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Penso nas estrelas que vemos à noite, esses vastos mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas se pudesse, penso sempre nisso. E entristecer-me vê-los tão claramente e ao mesmo tempo tão distante. Essa frase, proferida por um dos grandes incentivadores da expansão imperialista do século XIX, expressa as novas formas de... Vamos lá, deixa eu descer um pouquinho. Opção E. Cobiça pelos mercados da África e Ásia, visando a exploração de capitais e o consumo de produtos industriais dos países europeus. Beleza? Vamos para a próxima. 7. No Japão moderno, o trabalho e a educação são supervalorizados. É norma que um cidadão japonês sinta-se humilhado porque está desempregado, estudou pouco ou até mesmo porque mudou de emprego. Os conglomerados industriais e financeiros possuem hinos e bandeiras e chegam a se constituir como a segunda família dos seus empregados. A origem do Japão atual estão ligadas à Era Meiji, que corresponde ao quê? O que foi a Era Meiji? Vamos lá. Opção C. O processo que levou à união dos clãs rivais do shogunato com o imperador Matsuhito, promovendo a centralização política e a modernização por meio da industrialização. A Era Meiji foi mais ou menos a Revolução Industrial japonesa, que desenvolveu a indústria do Japão. 8. O texto primeiro aqui, essa frase fala sobre a ideia de superioridade dos europeus com os povos indianos. Vamos lá para a questão. A expansão imperialista europeia sobre o continente asiático ao longo do século XIX e início do século XX atingiu uma das suas principais expressões na dominação britânica sobre duas das mais antigas civilizações da Ásia, ou seja, a China e a Índia. Marque a opção a seguir que apresenta uma característica correta da dominação imperialista inglesa sobre China ou Índia. Vamos lá? Opção correta C. Na Índia, a dominação britânica provocou a destruição da economia tradicional voltada para a subsistência e sustentada
por manufatura têxteis, incapazes de concorrer com a produção inglesa de tecido de algodão. Inicialmente, os britânicos entram no território indiano e começam a levar principalmente a falência da indústria têxtil indiana, que era bastante famosa na Europa, trazendo o tecido de algodão, que era bem mais barato e mais prático para a produção. 9. O texto também traz aqui, em 1793, a chegada do comércio britânico na China. E traz a ideia que o imperador era contrário a essa abertura para os ingleses. Vamos lá para a pergunta. Essa atitude do imperador chinês estava relacionada com a atitude que eu falei, que era contrário à abertura para o comércio inglês? Opção correta, B. A autossuficiência do sistema econômico imperial, que admitia receber preferencialmente metais preciosos em troca de seus produtos. A economia era autossuficiente na China, eles produziam o que eles necessitavam comprar, então não tinha necessidade nenhuma de vir produtos de outros territórios. Então, por isso, a ideia contrária do imperador de abrir a economia chinesa para outros produtos, logo que eles já produziam o que eles necessitavam para sobreviver. 10. Vocês leem o texto é muito grande, eu vou tentar explicar mais ou menos o que está dizendo no texto. Fala sobre a entrada dos britânicos na Índia, né? E a destruição dos ingleses do comércio indiano, que vai levar a Índia à sua decadência, né? E ao controle definitivo dos ingleses sobre o território da Índia. Vamos lá ver a pergunta. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta aqui seria o processo histórico de constituição do capitalismo britânico representou para as suas colônias na Ásia uma destruição dos sistemas econômicos autoctônicos, ou seja, do sistema econômico que existiam ali no território, que criado por eles. Beleza, galera? Até a próxima. Continua aí com os exercícios. Valeu, abraço.